E aí, como que vocês estão? Tudo certo? Ó, demorei para trazer esse vídeo, eu nem ia trazer o vídeo, ia trazer a live para vocês, só que eu tive alguns imprevistos aí, vocês sabem, quem tá acompanhando Stories aí sabe, tá? Então vamos lá, o que eu vou passar hoje para vocês aqui? Vou passar sobre gestão financeira, tá? Então, vocês sabem que são três pilares dentro do trade, né? Três pilares principais. Não liga pro desenho não, é só para ficar mais para vocês visualizarem melhor, tá bom? Então, o primeiro pilar, cara, é você definir seu operacional, tá bom? O segundo pilar é a gestão financeira, que é o que eu vou passar hoje para vocês. E depois a gestão emocional, tá? Então, imagine que isso aqui é uma casa, tá? Ou uma estrutura. E ela precisa desses três pilares para se sustentar. Se você tirar o do meio, essa estrutura vai rachar aqui, tá? Se você tirar o da ponta, ela vai cair para cá. Então vocês já entenderam aqui que não funciona, tá? Se você pegar, por exemplo, um operacional muito bom e não tiver os outros pilares para segurar isso. Então, vocês já viram um vídeo do operacional, aquele operacional muito bom que eu utilizo, tá? Tô usando até hoje. E eu tenho isso daqui, ó. Vocês estão vendo aqui, gestão day trade. Isso aqui vai ser o bônus para vocês. Mas vamos lá, para o que interessa. Qual que é o gerenciamento que eu utilizo hoje? O gerenciamento é um gerenciamento chamado 2x1, tá? A maioria das pessoas que opera já ouviu falar pelo menos desse operacional. Aqui, 2x1, tá bom? Então, como que funciona? Ele tem alguns cenários, tá? E por que o nome 2x1 vocês vão entender já já. 2x1 porque a gente busca duas vitórias no dia, tá? Então tem, vamos falar aqui qual que vai ser os tipos de cenário que pode ter, tá bom? Deixa eu pôr um texto aqui. Então tem o cenário do 2 win, só vou abaixar essa letra que tá gigante, né? 2 win. Onde que eu vou aqui para baixar? Tá, se eu abaixar por aqui dá certo? Dá. Tá, então tem esse cenário aqui de 2 win. Tem o cenário de 1 win, 1 loss. Tá? Vou pôr aqui. Tem o cenário de 1 loss. Então, vai ter esses três. Aí, rapaz. Então, vai ter esses três cenários aqui, tá? Dentro desse operacional. Esses três. Esses três. Essas três situações. Então, tem dias que você vai entrar, vai te dar duas vitórias. Tem dia que você vai entrar, vai dar uma vitória e uma derrota. E tem dia que você já vai entrar, vai dar de cara uma derrota, que foi no caso de hoje, dia 16. Vocês viram e acompanharam no Stories, né? Por que que eu utilizo disso aqui, vocês vão entender, tá? E esse operacional, ele só funciona porque tem uma coisa chamada... Vou abrir a calculadora aqui. Tem uma coisa chamada Soros, tá? Soros. Então, esse cara aqui é nosso amigo, cara. Ele é o que ajuda a gente conseguir bater esse stake, tá bom? O que é o Soros? O Soros nada mais, nada menos que é o reinvestimento, tá? Juros compostos. Então, Soros, vou pôr aqui, ó. Soros é igual reinvestimento. Acho que ficou muito grande aqui esse aqui, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui ficou melhor. Então, Soros é reinvestimento. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que você está com uma banca de R$ 100, tá bom? Então, você vai lá e nesse gerenciamento, como que eu aplico as entradas? Qual que é a porcentagem de entrada? Qual que é o valor de entrada? Hoje eu utilizo 10. Eita, esse 10 aqui ficou feio, né? Deixa eu pôr o texto mesmo, que tá melhor o texto.
eu utilizo 10%. 10% do quê? 10% do valor da minha banca de entrada, tá? Aí você fala, nossa, mas é um valor alto. Realmente é um valor alto, tá? Não é um valor baixo, não. Mas isso aqui é um gerenciamento para você alavancar a banca, tá? Mas ele funciona muito bem para você manter isso o mês inteiro, tá bom? Vou te mostrar aqui na planilha. Mas vocês precisam entender o contexto. Então eu utilizo a entrada de 10%. Então vamos voltar nesse exemplo que você tem R$100. 10% de 100 é 10. Então vamos supor que a sua entrada seja R$10, tá? R$10. Quando você tem uma vitória, você tem 85 em média, né? 85% de retorno. Então o que acontece? Você vai lucrar 8,50 na primeira entrada. Então vamos pôr esse primeiro cenário aqui. A primeira entrada vai dar 8,50. Deixa eu pôr o RS aqui para ficar bonitinho. Só ficou gigante, né? Eu vou aprender a mexer melhor nessa ferramenta aqui. Cara, tava com um planejamento top, vocês não tem noção. Eu ia fazer um negócio no auditório, um negócio bonitinho. Aí acontecem umas coisas na nossa vida. Mas tá tudo certo. Eu só não consegui agora tirar esse infeliz daqui. Vamos lá. 8,50. Então, beleza. Então, nesse cenário aqui, a primeira vitória seria 8,50, tá? E a segunda entrada, como que funciona? Você vai pegar e vai fazer um reinvestimento. Então, você vai pegar os seus 10 mais os 8,50, tá? Que vai dar o total de 18,50. A segunda entrada sua vai ser 18,50. Eu já explico o porquê, tá bom? Só pega o raciocínio aí. 18,50. 18,50 a segunda entrada. Se fosse você anotar isso aí, tá? Parece ser simples, mas não é. Então a sua segunda entrada vai ser de 18,50. Tá bom? 18,50 mais 85% vai te dar mais 15,72, tá? Deixa eu dar um igual aqui. Vai dar 34,22, né? Mas tem o seu capital, que você foi 10. Então, nesse exemplo aqui, numa banca de R$100, você dando a entrada de 10%, você vai fazer R$24 de lucro, tá bom? R$24 de lucro, tá? Então, os dias, foi o que eu expliquei na live, os dias que você der green, vai fazer 24% da sua banca no dia, tá? Mas tem um loss, eu vou explicar agora porque que esse gerenciamento é tão bom, porque ele te defende do loss, tá? Então, pensando que a sua entrada é 10%, o que acontece? 24 mais o seu 100 de capital, fica quanto? Fica 124, certo? Se no outro dia você der um win, um loss, você vai perder quanto? 12,42. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 12,42. Tá? Aí você vai ficar com 111. Vamos supor que no outro dia você toma um loss logo de cara. Então, você vai pular 11,18 de entrada, né? 11,18. É aqui que a mágica acontece, tá? Por quê? Você teve um dia vitorioso e com 2 dias de derrota você não fica negativo. É aí que tá o segredo, cara. Então, assim, ó, pensa numa coisa. Aí você fala, nossa, mas eu vou ficar positivo 62 centavos? 62 centavos. O que acontece? Isso vai depender do valor da sua banca, mas não coloca muito dinheiro se você não fizer isso com pouco primeiro. Entenda, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade, tá? Questão de gestão. Se você não souber fazer gestão de R$100, cara, você não vai fazer gestão de 1.000, nem de 10.000, nem de valor nenhum. Então, faz o teste. Testou seu operacional lá na conta demo?
Legal. Então agora você vai pegar essa gestão e vai aplicar com esse operacional, tá bom? Vai dar muito bom. Vou mostrar para vocês aqui na planilha já já como que foi os meus meses de teste e o meu mês de resultado com isso aqui, tá bom? Então, por isso que ele é muito poderoso. Porque você ficando com 50% de assertividade, você ainda fica positivo. Entende? Então, se você pôr aqui 0, vamos ver, 0,62 dividido por 100 vezes 100, vai dar 62, né? Não precisava dessa conta. O que acontece? Se você ficar 50-50, 50-50, isso aqui é ruim, tá? Uma assertividade legal dentro do mercado aí é em torno de, a partir, né, de 55%, tá bom? Isso aqui já é considerado legal. Mas com esse operacional, você tendo 50% de assertividade, você não fica negativo, cara. O que nas opções binárias muita gente perde dinheiro porque tem um segredo por trás. Quando você acerta a operação, você faz 85%, certo? Do valor investido. Agora, quando você perde 100% do valor investido. Então, essa diferença de 15% é o que dá a vantagem para a corretora. Por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro nesse mercado, tá? Porque realmente eles têm uma vantagem aí de 15%. As pessoas confundem com o cassino. O cassino ele tem a vantagem de 60% em cima de você, tá? Só para vocês saberem. Depois você estuda isso aí que eu não tô explicando sobre cassino, aqui tô explicando sobre mercado, né? Então a corretora ela vai ter 15% de vantagem sobre você, sobre cada operação. Só que você tendo uma assertividade acima de 50%, cara, que é relativamente simples de ter, tá? Com um operacional bem definido, você consegue ficar positivo nesse mercado. Então, eu hoje tenho em média, vocês vão ver aí, 60% de assertividade, tá? Tem mês que é 70, tem mês que é 55, tem mês que é um pouco mais. Vai variar muito, mas em média, uma assertividade boa mesmo, assim, ó, a partir de 60%. 60% já é top, assim, muito bom. 66% você já é o cara, assim, você já é o brabo, mano. Mais que isso é quase impossível você ter uma média disso, tá? Por isso que eu falo que esse cara mente muito, fala que tem 90 e tantos de assertividade. Mentira, cara. Tá? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é um operacional que vai te fazer vencer nesse mercado, tá? É um gerenciamento que vai te fazer vencer nesse mercado utilizando isso daqui, ó. SOS, tá? É assim que você vai ter resultado. Vai ser muito difícil ter resultado com mão fixa. Para quem não sabe o que é mão fixa, é ficar entrando toda hora com o mesmo valor. Porque se você fizer esse 2x1 aqui com mão fixa, você vai se lascar. Porque o dia que você der o win, vamos supor que você dê duas entradas, 8,50 mais 8,50, 16, você vai lucrar R$ 17. Se você tomar 2 dias de loss, você já tá R$ 3 negativo. Entendeu a diferença? R$ 3 numa banca de R$ 100 são 3% negativo, tá? Então você já vai pegando uma noção do que tá acontecendo, tá bom? E agora vou mostrar para vocês aqui que eu fiquei de trazer um bônus para vocês aí, nem sei quanto tempo tá dando isso aqui, mas vamos lá. A planilha que eu utilizo, eu vou deixar essa planilha disponível para vocês, tá? Como vocês podem ver aqui, eu fiz um depósito de R$ 100 aqui, testando operacional aqui e tal. Utilizando 2x1, mas eu não estava utilizando 10% da banca, porque eu estava em teste, estava em fase de teste, tá bom? Vocês podem ver aqui que eu tive um lucro legal, mas utilizando o 2x1. Aqui, vocês podem ver aqui, aqui eu coloco como que funciona essa planilha. Esquece um pouco os números aqui. Tem o dia de operação, então os dias que eu operei, o valor da banca,
Então eu coloco aqui, por exemplo, o depósito e depois o lucro ou prejuízo, vou colocando aqui. O valor da entrada, o lucro do dia ou prejuízo, a quantidade de entradas que eu dei, o gain e o loss. Aqui eu separei depois melhorzinho, vou mostrar pra vocês. Isso aqui que é o mais importante de tudo, isso que me fez melhorar muito, sabe? Que é observação. Você pode ver aqui, ó, 3 entrada teste, Soros. Aí foi aqui que eu comecei a aplicar. Aí Soros Gale. Isso aqui deixa eu botar, que não faz muito sentido. Aí, aqui que tá o segredo, ó. Faltou stop loss, faltou stop loss, faltou stop loss. Mão baixa. Gale. 2 empates. Que é isso daqui? Isso aqui vai te mostrar onde você tá errando. A observação, porque você vai falar, cara, que hoje faltou stop loss. Hoje eu fui contra a tendência. Hoje aconteceu isso. Ou quando dá bom também. Vocês vão ver aqui, por exemplo. Aqui, ó. Por exemplo, nesse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui tá mais bonitinho. Foi do mês de dezembro agora. Eu fui lá, depositei 100 reais, né? E eu dei uma entrada de 100 reais. Por quê? Porque, na verdade, a minha banca era de 100 reais, não. Era de 1.000 reais, tá? Então, eu dei uma entrada de 100 reais. Eu fiz um depósito de 100 reais, tá bom? Eu estava disposto a colocar 1.000 reais no mercado, tá bom? Então, o que acontece? Eu fui lá e dei uma entrada lá de 100 reais, certo? Então, aí aqui tá algumas informações interessantes. Olha que interessante, cara. Isso aqui é muito interessante. Eu dei quantas entradas aqui, ó? 2 entradas. Tive 2 gain ou loss. Por que que eu entrei com 100 e tive só 100 de lucro? Falo só 100 porque se eu entro com 100 aqui, ó, mais 85%, mais 85, menos 100. Só nesse dia era para ter feito 242, só pra vocês terem noção, tá? 242. E aí, eu coloquei aqui. Segunda entrada, tive medo. Por isso que eu falo de gestão emocional. Não tô falando da minha cabeça, não. Eu também sinto medo, gente. E adrenalina para fazer uma entrada. Tô treinando isso também, cara. Entendeu? Isso é uma questão de treinar. Isso aqui me ajudou muito. Muito, muito, muito. Tô passando aqui pra vocês porque me ajudou muito. Segunda entrada, tive medo. Entrei com 18,50. Aí minha mãe entrou na hora assim, tava operando. Minha mãe quis falar comigo. Aí quebrou o flow. O que que é flow? Eu estudo sobre flow. Flow é quando você entra num estado de hiperfoco. Você entra no gráfico e você não vê o que está acontecendo ao redor, sabe? Você não, alguém estrala um dedo, você não nem percebe, sabe? Às vezes a pessoa fala que você nem ouve. Isso é estado de flow, tá? Aqui eu estava utilizando recuperação. Não vou recomendar vocês fazerem isso por enquanto. Treino 2x1, depois eu explico a recuperação, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, loss no Soros, ou seja, e que é loss no Soros? Eu dei minha primeira entrada, deu win. Aí na segunda, ó, aconteceu esse cenário aqui, ó. Deu loss na hora que eu fui entrar com os 18,50. Isso que é loss no Soros, só para você entender, tá? E eu coloquei aqui pullback da final 00, que foi o que eu falei para vocês. Pullback da final 00. Topo duplo. Então eu dou a entrada, deu green, deu win, deu loss, tanto faz. Você vai anotar o que, por quê. O porquê não, você vai anotar o que aconteceu naquele gráfico. Ah, teve um topo duplo, eu entrei vendido na 00. Ah, teve um fundo duplo, eu entrei comprado na 00. Ou você vai colocar, entre a favor da tendência eu nem coloco, cara, porque eu não opero mais contra a tendência, é fato, tá? Não tem nem o que te falar. Mas, por exemplo, aqui, ó. Esse dia aconteceu tudo, cara. Topo duplo numa acumulação, caiu a internet, minha mãe desligou a internet nesse dia. E a segunda entrada eu fiz para recuperação. Beleza. Repetição de vela, esse aqui é filtro. Vou passar para vocês filtro, tá? É que é bastante informação. Eu vou ter que fazer um compilado melhor de conteúdo, porque tem bastante coisa para passar para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem, não foca muito no que tá anotado aqui, não. Eu quero que vocês façam a de vocês, tá? Eu vou dar esse modelo de planilha para vocês fazerem a sua. Então pega lá, começa na conta demonstrativa fazendo isso aqui, pelo amor de Deus, tá bom?
Pelo amor de Deus, você... Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, tem uma coisa que é muito importante. Aqui, ó, esquece lucro, tá? O que é mais importante é isso aqui, ó. Isso aqui. Total de entradas aqui, ó. 31. Total de gains, 23. Total de loss, 8. Tá? Então, nesse mês eu fiquei 74% de assertividade. Falou, não, mas o lucro é baixinho. Eu tava em teste aqui, tá bom? Eu tava testando o operacional do pullback. Essa aqui, ó, R$ 2.300 aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Eu sei que vocês já bisoiaram aí. Estamos utilizando outra estratégia, suporte e resistência. Aqui, ó, faltou gestão emocional pra mim. Tomei 3 lojas e desisti de operar. Saquei o dinheiro e fui embora. Se pode, negócio. Aí depois eu não comecei. Depois disso eu não fiz mais a planilha. E aí eu ficava, cara, por que que eu tô tomando loss? Por que que eu não tô lucrando no mercado? E eu lembrei que eu tinha planilha, que dá pra me anotar tudo. Dá pra tirar assertividade. E aí, adivinha, foi começar a anotar as coisas aqui, ó. Que aí começou a ficar positivo, né? Que eu vi que não era operacional, era tudo da minha cabeça, tá? Então, isso aqui que é o mais importante. Faz na conta demonstrativa e tira a sua métrica. Porque se você tiver com 50% de assertividade, não põe dinheiro ainda. Só coloque dinheiro na hora que você fechar o mês com 55% de assertividade. Tá sem paciência? Coloca o mínimo então, cara. Coloca o mínimo, coloca R$ 60, entra com R$ 6 e faz essa gestão, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui também, ó. Esse mês, não fechou o mês ainda, eu tô com 59% de assertividade. Vocês podem ver aqui, 59. Então por isso que eu falei que varia. Um mês 70 e pouco, outro mês 59. Aí esse primeiro mês aqui de teste, cadê? 54. Ó, esse aqui, sim, pra vocês verem que dá pra lucrar. Eu fiquei 54% de assertividade e mesmo assim eu lucrei. Tá bom? Mesmo assim eu lucrei. Então, só tenha isso em mente, cara. Foca no que você tem que fazer. Esquece o lucro por enquanto, tá? Eu sei que é difícil, vocês estão no mercado para fazer dinheiro, mas se vocês não entenderem o processo, vocês não tiverem gestão, não acompanhar, não anotar cada um das suas operações, entender o que está acontecendo, por que que você está entrando. Ó, de novo aqui, eu vi isso aqui, ó. Ó, segunda 10% por medo. Medo, tive medo de entrar. Cada uma, né? Cada uma. Mas enfim, anotem isso que vai te ajudar muito. Vocês podem ver aqui, pullback, 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 pullback. É uma operacional que eu tô usando, tá? Bom, era isso que eu tinha passado para vocês. Já quase 1 hora da manhã, tem que dormir. Amanhã tem bastante coisa para fazer. Espero que tenha ficado claro a questão do gerenciamento. Não entendeu? Volta, me chama no direct aí, vamos trocar uma ideia. Eu explico certinho, tá bom? E o bônus é o seguinte: me chama aí no direct que eu vou mandar essa planilha para vocês. A planilha modelo. Eu vou criar uma cópia dela e criar um modelo para vocês aí fazer esse teste aí, ou com a conta demo, ou quem já fez com a conta demo, para fazer com a conta real aí, pelo menos com o valor mínimo para você, ou com R$ 100. Cara, põe um dinheiro que não vai te fazer falta agora, para você entender, ser constante. Teve resultado? Aí você coloca aí um valor que você acha cabível. Não vou dar pitaco aqui não. Coloca o valor que você acha cabível aí, tá tudo certo. Tá bom? Só vou te falar, não coloca tudo que você tem, só isso. Nenhum investimento, cara. Nenhum. Nem renda fixa, nem fundo imobiliário, nem nada. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Separe, coloca um pouquinho em cada. Tá bom? É isso, família. É isso que eu tinha pra passar pra vocês. Tamo junto. E não esquece do bônus. Me chama lá pra você ter o bônus lá. Tá bom? É nóis.